Olá, primeiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a família. Nós vimos que a família é uma instituição social. Enquanto instituição social, é algo reconhecido e legítimo pela sociedade, né? Enquanto instituição, ela tem esse caráter normativo, esse caráter de coesão e de função na sociedade. Então, nós vamos ver que a família se modificou ao longo do tempo e do espaço. Então, a família é o grupo social de forte influência na formação do indivíduo. Então, a família vai ter grande importância na formação intelectual, moral e social do indivíduo, já que a família vai ser o primeiro corpo social no qual os indivíduos convivem. Então, a família vai ser o primeiro contato que o indivíduo vai ter, né, de outros seres, e aí a família vai ter a sua importância para a formação do indivíduo. Então, a família vai ser esse espaço privado das relações de intimidade e de afeto, onde nós aprendemos a obedecer regras de convivência e lidar com as diferenças e a diversidade. Então, a família vai ser o local onde nós deveríamos aprender a conviver com as regras, né? A conviver com o outro, né? E a saber lidar com a diferença e com a diversidade. Então, a família deve ser essa instituição no qual o indivíduo deve reconhecer a família naquilo que vai trazer a base para o indivíduo, né? Já que vai ser o primeiro contato que o indivíduo vai ter na sociedade. Então, nós vamos ver que a família se modificou ao longo do tempo e ao longo do espaço, né? Que a estrutura da família varia em alguns aspectos no tempo e no espaço. Antes, né, as famílias eram numerosas, né? Vários filhos, vários sobrinhos, vários netos, né? Antes os casamentos eram arranjados, né? Mas a família vem sendo modificada e transformada ao longo do tempo e ao longo do espaço. Então, a família vem se modificando quanto ao número e à forma de casamentos. A família também vem se modificando quanto ao tipo de família e também quanto aos papéis familiares. A família monogâmica é aquela que cada marido e cada mulher apenas que esposo ou esposa só pode casar com um parceiro, civilmente. E no Brasil, o casamento só pode ser monogâmico. Novo casamento só pode após o anterior, ou seja, no Brasil não é permitido com mais de uma pessoa civilmente, né? Você só pode casar com outra pessoa quando você terminar o casamento anterior, ou seja, civilmente no papel no Brasil só é permitido o casamento, né, monogâmico, né? Você só pode casar civilmente no papel apenas com uma pessoa. Então, no Brasil, o nosso casamento, né, é monogâmico. A família poligâmica é aquela em que cada esposo pode ter 2 ou mais cônjuges. A família poligâmica se divide em poliandria e poliginia. Nós vamos ver o que é a poliandria. A poliandria é quando uma mulher, né, pode casar o casamento de uma mulher com 2 ou mais homens. São poucas as sociedades que adotam a poliandria. As mais conhecidas são do Tibete e da Índia, bem como do Butão, do Sri Lanka e algumas sociedades de esquimós. Então, a poligamia se divide em poliandria e poliginia. A poliandria, então, vai ser quando uma mulher pode casar, né, com mais de um homem, né, com 2 ou mais homens. Isso é comum, né? É pouco comum, mas é mais comum no Tibete e na Índia, e também em algumas sociedades de esquimó. Nós temos também dentro da poligamia a poliginia. A poliginia é o casamento de um homem com várias mulheres.
encontrada em muitas regiões da África subsaariana e entre os povos muçulmanos, onde é expressamente permitido no Alcorão. Então, nós vimos que a poligamia se divide em poliandria, que é o casamento de uma mulher com 2 ou mais homens, e a poliginia, que é o casamento de um homem com várias outras mulheres, né? Nós temos também o casamento, as formas de casamento. Nós temos a endogamia, que é o casamento permitido apenas com alguém do mesmo grupo social. Era muito comum nas sociedades primitivas e ainda praticado no sistema de castas na Índia. O casamento no sistema de castas na Índia, então, você só pode casar com um membro da mesma casta no qual você pertence. Ou seja, se você é um Dalit, você só pode casar com um Dalit. Se você é um Vaishya, você só pode casar com um Vaishya. Se você é um Pária, aquele que é sem caste ou aquele que é excluído da sociedade, só pode casar com um membro da mesma casta no qual você pertence. Isso ainda é muito comum no sistema de castas na Índia. Nós temos também a exogamia. A exogamia é o casamento com alguém fora do grupo social, né? Também pode ser o casamento interracial. Nós temos também os tipos de família. Nós temos a família composta por pai, mãe e filhos, que é a família conjugal ou nuclear, que é aquela família tradicional, né? Aquela família nuclear, aquela família que é composta por pai, mãe e filhos. Mas nós vamos ver que as famílias se modificaram, né, ao longo do tempo e ao longo do espaço, e essa família não é mais a única que prevalece na nossa sociedade. Nós vamos ver que as famílias se modificaram. Então, essa família pai, mãe e filhos já não é predominante na nossa sociedade. Nós temos vários outros tipos de família. Nós vamos ver quais são. Nós temos a família consanguínea ou extensa, que é aquela que abrange, além do casal, os filhos, outros parentes, tais como avós, primos, sobrinhos, genros, noras e netos. Ou seja, são as famílias consanguíneas e as famílias extensas. Nós temos também uma família chamada monoparental, que é a família composta de pai e filho, e mãe e filhos, né? Cada dia se torna, então, mais comum o modelo de família monoparental, onde os filhos passam a viver com apenas um dos pais. Isso é muito comum na nossa sociedade hoje, principalmente a família que é composta por mãe e filhos, né? A maior parte das famílias hoje no Brasil é composta por mãe, né? Uma mãe e vários filhos, né? No qual as mães são, então, chefes de família. Nós temos também as famílias homoafetivas, que são as famílias compostas por 2 pais e filhos, ou 2 mães e filhos, né? São aquelas pelos filhos de 2 pais ou 2 mães. Há países que legalizaram a união entre pessoas do mesmo sexo. Então, as famílias homoafetivas também são famílias, né? Também faz parte de um tipo de famílias na nossa sociedade. Nós temos também a união estável. O que seria a união estável? No Brasil, a união entre pessoas do mesmo sexo ainda não está totalmente oficializada, mas já é tida pelos magistrados como união estável, ou seja, que então vai ter garantias. Nós vamos ver as funções da família, né? Função sexual e reprodutiva, função econômica, né? De assegurar os meios de subsistência e bem-estar aos seus membros, a função educacional, né? A família, então, vai ser o principal responsável pela socialização da criança, ou seja, transmitir a ela os valores e padrões culturais de sua sociedade. Então, a família vai ser essa principal responsável de fazer a socialização da criança e transmitir valores, né? Transmitir ética, o respeito, né? A honestidade, transmitir a honra, a responsabilidade. Então, a família
tem esse papel muito importante para as crianças, né? Para ensinar às crianças os valores. Então, nós vamos ver que as famílias vêm se modificando ao longo do tempo, pela inserção da mulher no mercado de trabalho, aumento no número de famílias onde a mulher passou a ser chefe de família, crescimento na participação dos homens nos afazeres domésticos, acentuado crescimento nos índices de divórcio, surgimento da família monoparental, ou seja, aquela na qual os filhos moram só com o pai ou só com a mãe, ameaça à função reprodutiva na família, com considerável diminuição no número de filhos, desestruturação familiar. Então, esses são os reflexos da organização da família, né? Da globalização da organização da família. Nós vimos que a família se modificou bastante ao longo da história, graças à globalização. E aí nós vimos que, com o advento da mulher no mercado de trabalho, o salário em relação à função, né, a inclusão da mulher no mercado de trabalho vem aumentando significativamente, porém, continuam existindo diferenças importantes de desigualdade entre homens e mulheres, como quanto à equiparação familiar com homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Ou seja, homens e mulheres ocupam o mesmo cargo, fazem a mesma função, mas as mulheres ainda recebem um salário inferior aos homens. Então, isso é algo que deve ser modificado. Importância da participação dos homens. No Brasil, a participação dos homens nas atividades domésticas e no cuidado com os filhos tem crescido. No Nordeste, é onde percebe uma maior participação das tarefas domésticas. Então, os homens devem sim participar das tarefas, né, das tarefas domésticas, das tarefas nos lares, né? E isso não pode ser mais um tabu ou um preconceito. Nós vamos ver que o número de divórcios aumentou nos últimos 10 anos e também nós percebemos que com a pandemia o número de divórcios também aumentou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E também teve uma redução na queda de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulheres no Brasil vem caindo gradualmente desde a década de 1960. A taxa de fecundidade diminuiu 20,1%. Então, em 1940, a média por filho era 6, 1956, 1966,3, depois 1975,8, depois 1984,4, 91, 2,9 em 2000, e hoje deve estar em menos de 2, né, filhos por mulheres. Então, nós vamos ver algumas consequências da desestruturação familiar, né? A desestruturação familiar, então, vai gerar ausência dos pais, violência doméstica, gravidez na adolescência, baixa renda, rápida mudança dos valores sociais, abandono familiar e grande número de divórcios que vem aumentando cada vez mais. Então, isso tudo vai gerar a desestruturação familiar. A violência doméstica, que 6 a cada 10 brasileiros conhece alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Ou seja, todos os dias nós ligamos a televisão, nós vemos que ainda acontece a cada momento, a cada segundo, uma mulher está sendo violentada. Lembrando que essa violência pode se dar de várias formas: física, sexual, emocional, né, patrimonial, ou seja, a gente tem que acabar com todas as formas de violência contra as mulheres. Então, o machismo e o alcoolismo são apontados como os fatores que contribuem para essa violência. Essas violências se dão principalmente devido ao machismo, mas também devido ao uso de drogas e álcool. Isso vai gerar uma série de consequências da desestruturação familiar nos filhos. Então, nos filhos vai gerar revolta, vai gerar o uso de entorpecentes, comportamentos agressivos, baixo rendimento escolar, distúrbios emocionais e psíquicos, baixa autoestima e evasão escolar.
Então, isso vai gerar uma série de consequências, né, na sociedade. Então, a desestruturação familiar vai gerar ausência dos pais e violência doméstica, e o enfrentamento se dá através do fortalecimento da família e o fortalecimento da escola. Segundo M. Durkheim, o papel da família é de vital importância para a sustentação da sociedade e para o bem-estar de seus membros, pois tudo começa na família. Por isso, faz-se necessário as tentativas de fortalecimento da família e da escola como instituições importantes no processo de transmissão de valores e padrões de cultura da sociedade. Ou seja, a família tem grande importância na formação do indivíduo, formação moral principalmente, e a formação ética, a formação espiritual, e a família não pode se ausentar do seu papel, né, na sociedade. Então, quando a família se ausenta, nós vimos as consequências, né? Então, a família não pode deixar à mercê, né, e terceirizar aquilo que é dela, né, aquilo que é dela, o seu papel de formar, né, os seus filhos, o cidadão de bem. Então, nós vimos aqui sobre a instituição social família. Se tiver alguma dúvida, me mande e até a próxima aula.